Sabatina, na SIC TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero, pelo futuro da indústria. Boa tarde, Porto Velho. Boa tarde, Rondônia. Está começando agora o 4º dia das sabatinas da SIC TV e Parecis FM com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. É bom lembrar também que a Record News está conosco, onde nós reapresentamos esta sabatina sempre às 11 horas da noite. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado pelo Grupo SIC, no último dia 20 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. Lembramos que, além da transmissão na SIC TV, na Rádio Parecis FM e no canal do YouTube da SIC TV, a sabatina também, repito, está sendo reapresentada diariamente pela Record News Rondônia, canal 31.1, às 11 horas da noite. Nosso sabatinado de hoje é o candidato Ricardo Frota, do Partido Novo. Agora, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o candidato. Ricardo Furtado da Frota, conhecido como Ricardo Frota, tem 44 anos. Casado com a médica Aline Frota, é pai de 3 filhos. Nasceu em Porto Velho, é advogado há 18 anos, além de possuir formação em jornalismo. Desempenhou diversos papéis na administração pública, entre eles, chefe de divisão cultural na Prefeitura de Porto Velho e subprocurador da Câmara Municipal. Também foi conselheiro municipal do idoso e teve passagens por várias secretarias estaduais como assessor executivo especial. Já concorreu ao cargo de vereador e agora afiliado ao Partido Novo, busca a vaga na Prefeitura de Porto Velho. Tudo bem, candidato? Espero que o senhor esteja bem à vontade. O senhor foi candidato a vereador por que partido? PL. PL, isso. Muito bem. Por que o senhor agora decide ser prefeito de Porto Velho? Primeiramente, boa tarde. É uma honra estar aqui, poder ter esse bate-papo com vocês. E mais do que isso, mostrar para toda Porto Velho quem é Ricardo Frota, o que pretende para Porto Velho, quais são as nossas propostas, nossos objetivos. E eu quero ser prefeito de Porto Velho porque eu estou preparado para isso. Eu tive uma vasta experiência com serviço público, além dos que foram citados aí. Eu fui chefe de divisão de ação cultural, subprocurador jurídico, trabalhei na SEAGRE com regularização fundiária de área rural, trabalhei na SEMU com regularização fundiária de área urbana, trabalhei na Justiça Federal. Tenho uma trajetória de vida de superação. Eu venho de uma família muito simples, né? Minha família era muito pobre. A minha mãe era costureira, meu pai era pedreiro e desde pequeno eu trabalho. Desde os 9 anos de idade eu vendia din-din, trabalhei vendendo cachorro-quente na 7 de setembro, tinha um lanche também na Zona Leste. Então, meu pai era pedreiro, ajudava meu pai como servente de pedreiro. E através do estudo a gente conseguiu mudar essa realidade. Meu pai saiu da condição de pedreiro, estudou e passou em 2º lugar no concurso da Justiça Federal. A minha avó era faxineira dos Correios e ela se aposentou como chefe de correio. Então, toda a nossa família é uma família de muita superação, pessoas que realmente tiveram esse cuidado, essa preocupação em ensinar valores, mostrar qual é o caminho certo, qual é o caminho do bem. Isso me credencia para ter um olhar mais humanizado, porque é muito fácil apontar os problemas da cidade e você tem conhecimento apenas de livros, de papéis.
Eu tenho conhecimento porque eu vivi na pele. Até hoje eu dependo de serviço público de saúde. Eu não tenho plano de saúde. Então, nada melhor do que quem sente na pele o que a população sente para poder apontar o caminho que a gente vai poder resolver esses problemas. Só estudei escola pública na minha vida. Não tive privilégio. Aliás, o Partido Novo é o único partido do Brasil que é contra privilégios de político. E aqui em Porto Velho não vai ser diferente. É a primeira vez da história que o Novo lança uma candidatura majoritária em Porto Velho e já vem com um plano de governo completamente execuível. É um plano de governo que cabe no orçamento, porque é muito fácil a gente chegar aqui com bravatas, com conversa afiada e fazer promessas que não sabe de onde vai sair o recurso. Então esse é o nosso diferencial. A gente não está aqui para se aventurar, a gente está aqui porque a gente quer realmente mudar Porto Velho, trabalhar nos principais gargalos, todas as deficiências do nosso município, que infelizmente coloca Porto Velho como a pior capital do Brasil em vários segmentos. Então esse é o Ricardo Frota, essa é um pouco da nossa trajetória e já me coloco à disposição de vocês. Só para a gente posicionar o telespectador, o Novo não distribui para os seus candidatos verba de campanha, né? O Novo ele sempre foi contra o uso de fundo eleitoral. A gente acredita que todo esse dinheiro, são bilhões, a gente poderia ter escolas, poderia ter creches, poderia mudar a realidade de muitos municípios. Entretanto, o Novo, a política, a determinação da Nacional é que o pouco recurso que o Novo tem, ele iria disponibilizar o mínimo possível para todos os candidatos, para ter condição, ao menos, de ter um material gráfico. Então, é isso que ele fez. Eu, de todos os candidatos, eu fui o que menos recebi recurso público, porque a nossa campanha é uma campanha simples, é uma campanha franciscana, mas é uma campanha de propostas, é uma campanha de alguém que quer levar a realidade para Porto Velho e mostrar que tem mudança, mostrar que tem alguém com capacidade e, sobretudo, com coragem, capaz de fazer a verdadeira transformação que a gente precisa. A gente sabe que tem muita gente derramando caminhão de dinheiro. Essa é a política velha. Esse é o jogo sorrateiro, é aquilo que a gente não acredita. Eles acreditam na força do dinheiro, eu acredito na força do povo, porque a minha aliança é uma aliança com Deus e com a população, que é quem define a eleição. A gente está fragilizado, porque a gente não tem tempo de televisão, a gente não tem horário de propaganda gratuito. Então, muita gente ainda não sabe que eu sou candidato, mas a partir de agora, tenham certeza que existe um candidato único da direita de Porto Velho, alguém que realmente quer fazer a mudança, alguém que realmente quer fazer políticas públicas para quem precisa de verdade e alguém que não vai se acovardar, alguém que está esperando ansiosamente para que haja debate. Vamos discutir ideias, vamos discutir propostas, porque Porto Velho é a única capital do Brasil que ainda não realizou sequer um debate. Então, fugir não é o caminho. A população precisa, ela necessita conhecer os candidatos. Não é me escondendo, não é não me mostrando que o povo vai poder ter opções. É necessário que haja opções. A gente não pode ficar refém do mesmo grupo político eternamente. Então, eu venho para fazer a diferença, eu venho de um partido que respeita o teu dinheiro, respeita o pagador de impostos, respeita o Brasil, o Estado e o município. Candidato, já teve candidatos que vieram aqui e disseram quanto receberam dos seus partidos. O senhor quanto recebeu? Falo sem o menor problema, a gente não esconde. Aliás, é transparente, você pode pesquisar. O Novo, até o presente momento, só recebeu R$27 mil para dividir entre o candidato a prefeito e os 20 candidatos a vereadores que a gente tem. Lembrando que esse valor tem muitos candidatos a vereadores que sozinho recebeu mais do que o Novo está recebendo para toda a sua nominata. Pois é, eu ia entrar nessa questão financeira, mas eu prefiro abordar com o senhor, candidato, uma outra questão. O Partido Novo surgiu como uma coisa diferente no Brasil. Aí começou uma guerra interna, o partido hoje não tem uma representatividade pesada, não tem dinheiro e tem, na verdade, uma grande liderança nacional e só. Como é que o senhor pretende fazer a sua campanha apenas com isso, candidato? É que o Partido Novo ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Não adianta você ter um monte de deputados federais e senadores ineficientes. O pouco que a gente tem, os poucos deputados que a gente tem, que são 4 deputados federais e um senador, é capaz de fazer toda a mudança, toda a transformação que a gente está vendo. A gente está falando de poucos deputados, mas a gente está falando do deputado Marcel Van Hatten, que está na mídia o tempo inteiro defendendo os interesses da população, do Brasil. A gente está falando de um governador, Romeu Zema, de Minas Gerais, que é o mais avaliado, um dos mais avaliados governadores do Brasil. A gente está falando do Adriano, que é o prefeito de Joinville, que é considerado o prefeito
mais bem avaliado do Brasil. Então, onde o Novo passa, ainda que não tenha esse volume de parlamentares e nem de prefeituras, ele passa levando gestão, levando eficiência, levando benfeitorias. E mais do que isso, com transparência, com lisura e com respeito a quem paga o imposto. Que eu sempre falo, o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, não é um criador de receita, ele é um tomador de receita. Então, ele toma de quem está produzindo. Então, é isso que a gente prega. A gente tem poucos parlamentares, mas que fazem a diferença em todo o Brasil. Candidato, o senhor pretende administrar uma cidade com pouco mais de 100 anos. E ao longo destes 100 anos, ainda não apareceu quem tivesse peito para a implantação de rede coletora de esgoto nesta cidade. No seu programa de governo, o senhor diz que vai implantar a rede coletora de esgotos. O senhor não está sendo um pouco audacioso, não? Não, se a gente parar para pensar que dinheiro para essa finalidade já teve. Já veio o recurso em 2009, a gente está falando aí de 900 milhões de reais, que se atualizado hoje, daria quase em torno de 3 bilhões. A gente conseguiria atingir a totalidade de saneamento básico. Então, o problema não está em recurso público. Fazer é um ato de coragem, mas a gente tem uma determinação, uma lei federal, que é chamada de Marco do Saneamento Básico, que eles determinaram até 2033. Para a gente totalizar, para a gente universalizar o saneamento básico. A gente não tem condição hoje, sendo bem sincero, a gente precisaria de um prazo aí, no mínimo, de 10 a 15 anos para universalizar o saneamento básico em Porto Velho. Mas o que a gente precisa é dar o pontapé inicial. A gente está falando de uma vergonha. Porto Velho hoje é considerado uma vergonha nacional em saneamento básico. Saneamento básico que é formado pela drenagem das águas pluviais, que a gente também sabe que é um grande problema, que em época de chuva a gente vê vários pontos da cidade de alagamento. A gente está falando de água tratada, a gente não tem. A gente está falando de uma empresa, Caerd, que está instalada aqui desde 1969, ou seja, tem mais de 54 anos e não consegue atender 50% da população. Isso é uma vergonha, isso é um crime, isso é um crime. Então a gente está falando de esgotamento sanitário, a gente tem menos de 10%, e tratamento de esgoto, a gente tem menos de 2%. Então, de fato, nosso saneamento básico é uma vergonha, e isso impacta diretamente na saúde pública, tem intimamente ligação com o saneamento básico. Então, todo esse caos que a gente vive hoje é fruto da má gestão, da ineficiência. E quando eu falo de ineficiência, eu não estou falando sem dados. Porto Velho, dos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil, Porto Velho amarga o indicador de cidade número 4.660 de ineficiência. Ou seja, é uma vergonha também. Porto Velho é uma capital ineficiente, a pior capital do Brasil em ineficiência. Ou seja, a gente utiliza os nossos recursos, que não é pouco. A gente está falando aí do nosso orçamento municipal, está na casa de 2,6 bilhões. A gente está falando aí de várias formas que você faz a captação de recursos. Só das usinas de Giral é mais de 35 milhões por ano. De Santo Antônio é mais de 115 milhões por ano. Fora outras fontes de recurso que vêm do governo federal. E a gente não consegue administrar, muito pelo contrário, é ineficiente. A gente não pode usar o aparato da prefeitura para servir outros interesses que não seja da população. A exemplo do aumento vergonhoso que a gente teve de cargos comissionados. Da atual gestão, do início para cá, a gente teve um aumento de 133%. Isso é uma vergonha. A proposta do Novo não é inchar o Estado, não é usar o aparato para servir interesses de políticos, não é usar a prefeitura para servir de cabide de emprego. Aqui a gente quer usar todo o aparato municipal para servir a população, porque a prefeitura não é do prefeito, não é de político. A prefeitura é do povo e ela será utilizada na minha gestão para servir toda a população que mais necessita das políticas públicas. Candidato, o Novo, ele é um partido sabidamente mais à direita. O senhor, na sua apresentação, passou para a nossa produção que participou da administração Roberto Sobrinho. Como é que deu essa metamorfose do senhor sair da esquerda e vir para a direita? Ou o senhor, quando lá com o Roberto Sobrinho, era um estranho no ninho? Primeiro que isso aí é uma confusão, né? A gente está falando aí aliás, eu quero criticar o candidato Samuel Costa, porque ele assinou um termo, o mesmo termo que eu assinei lá na OAB, de não ficar proliferando fake news.
A gente fez um documento, uma solenidade muito séria. E é vergonhoso um candidato chegar aqui e começar a falar mentira, porque isso é uma grande mentira. Ele falou que eu usei esse meu cargo para pagar a minha faculdade, que é uma grande mentira. Quando eu entrei na prefeitura, eu já era advogado. Eu já tinha mais de 3 anos de profissão. Então, esse tipo de mentira, esse tipo de jogo sorrateiro, a gente tem que combater veementemente. Quando eu trabalhei na prefeitura, aliás, eu faço um desafio para quem está me assistindo. Se alguém, da forma como ele colocou, que eu era assessor do Roberto Sobrinho, se alguém tiver uma foto, eu faço um desafio para toda Porto Velho, uma foto do lado do Roberto Sobrinho, eu renuncio à minha candidatura. Porque quando eu fui nomeado e indicado pelo meu partido, que só foi um, que foi o PL. A indicação foi porque eu era advogado de um vereador. Ele fez a minha indicação por critério técnico, porque eu trabalhava bem, era por competência. Não tem nada a ver com o PT. Meu espectro político sempre foi definido como direita. Isso é inegociável, isso é inquestionável, todo mundo sabe disso. Ele tentar fazer isso é tentar fazer o jogo sujo que ele é acostumado a fazer. Então, mais uma vez, eu repudio essa mentira. Aliás, ele deveria cuidar da campanha dele. Está tão preocupada com a minha, eu não estou incomodando ninguém. Eu não sei por que falam do meu nome. Eu não incomodo ninguém. Nem espaço gratuito de TV eu estou tendo. Então tem que se preocupar com os outros, deixar eu fazer minha campanha limpa, porque ela vai ser feita de forma limpa. Agora, deveria estar preocupado com o meio ambiente. Porque a ministra, que é do partido dele, hoje, nesse exato momento que a gente está falando, tem crianças nas UBSs, na UPAs, fazendo inalação por problemas respiratórios por conta dessa fumaça, que tem diretamente ligação com a ministra, que nada faz, que tem sido um atraso, que esse governo tem atrasado e tem impactado de forma negativamente a saúde da nossa população. Então, ele que vai pedir providências para a ministra dele, Marina, que é do partido dele, pede para ela melhorar a qualidade do nosso ar, pede para ela evitar essas queimadas, que tem sido a maior da história do Brasil, e que se fosse no governo passado, ele estaria sendo crucificado. Mas agora ninguém fala nada, porque é nesse governo, vamos colocar a culpa na população. É mais fácil colocar a culpa na população do que colocar a culpa nos gestores, nessa ministra que em nada contribui com o progresso da nossa cidade. Candidato, o senhor disse agora que não está incomodando ninguém. Mas eu lhe pergunto, como é que o senhor vai incomodar? O senhor não tem horário eleitoral, o senhor não tem santinho, o senhor não tem gente na rua. O senhor vai falar com o eleitor lá na Zona Leste, nunca ouviu falar do senhor. Como é que vai ser a sua campanha com todas essas dificuldades? Deixa eu ajudar o candidato, mas tem sabatina, né? Ah, pois é. Não, na verdade, assim, eu não sou um desconhecido, porque eu participei de um programa de TV, tanto apresentando como analista político, por mais de 2 anos. Então, muita gente me conhece. Onde eu tenho possibilidade de levar o meu nome, eu levo. Redes sociais, amigos, a gente está fazendo campanha de rua. Ninguém está vendo a nossa campanha porque a gente não tem estrutura para pagar mídia que eles estão gastando. Tem gente aí que recebeu aí mais de 1 milhão. 1 milhão, 2 milhões, tem gente que está fazendo campanha milionária. Então, essa é uma briga literalmente de Davi contra Golias. Mas se me perguntar, já me compararam com Davi várias vezes. Ah, tu é só um Davi, eu estou feliz. Porque quem derrubou o gigante Golias foi Davi. A menos que tu esteja lendo uma Bíblia diferente da minha. Então, eu já vi muita gente. O atual prefeito, ele estava em último colocado nas eleições, a primeira vez que ele participou, e conseguiu ser prefeito. Então, eu volto a dizer, eu escolhi um lado. E o lado que eu escolhi foi a força do povo e não a força do dinheiro. Porque se eu quisesse escolher a força do dinheiro, eu continuaria no PL, que eu saí ano passado, que é o partido que mais tem recurso financeiro do Brasil, que mais tem fundo eleitoral. Então, se eu sair, não foi por critério dinheiro, foi por ideologia e por querer fazer o certo. Fazer o certo, infelizmente, nesse país, a gente enfrenta uma estrada espinhosa. É difícil, a gente apanha demais. Mas ainda assim, eu vou ter a tranquilidade de chegar em casa e colocar a minha cabeça no travesseiro e ter a certeza de que fazer o certo vale a pena. Candidato, economia e geração de empregos, como é que é? Nosso partido, ele tem essa preocupação. A gente sempre fala, né? É comum a gente falar que o maior programa social que a gente pode defender é o emprego. E de que forma que a gente vai gerar emprego? Primeira coisa que a gente tem que desburocratizar
o município. O aparato do município ele não pode ser utilizado para travar a vida de quem quer empreender. Iremos criar várias salas do empreendedor, que já tem a exemplo de outros lugares do Brasil, que é uma forma do município ajudar pessoas que querem empreender, inclusive em locais estratégicos, como lugares periféricos, onde a população não tem ainda esse contato, não sabe o que é empreender. A gente vai estimular. O empreendedorismo, ele liberta, ele salva, ele gera renda, ele gera riqueza. Então, a gente precisa movimentar, precisa trabalhar a educação financeira desde a escola, para que as pessoas possam ter condição de ter renda, de ter emprego. Tem pessoas que não têm faculdade, mas começaram a empreender e começaram a ganhar dinheiro e começaram a empregar. Então, a gente também consegue resolver um dos maiores problemas sociais, que é a questão do desemprego. O Novo defende veementemente a criação de emprego através do fortalecimento da iniciativa privada, que é quem emprega de verdade nesse país. Me permita aqui para completar, por que é que o empreendedor tem tanta dificuldade para empreender em Porto Velho? Ótima pergunta. Por causa das entraves, por causa das amarras da administração pública. Eu sempre falo, a gente tem que utilizar o aparato para servir a população. A gente vai, no nosso plano de governo, tem projeto, inclusive, de lei, para que a gente criar liberalismo econômico na prefeitura, uma lei para a gente incentivar. A gente vai incentivar acabando com essas taxas, acabando com esses alvarás, ou pelo menos diminuindo o número de alvarás. A gente quer facilitar a vida da pessoa, porque se a gente facilita a vida dessas pessoas, se eles começarem a empreender, a abrir empresas, eles vão estar pagando imposto, ISS, e aí a gente tem uma melhor arrecadação. Não é travando, não é dificultando a vida de quem quer progredir, prosperar, e mais do que isso, quer empregar no nosso município, que a gente vai ajudar. A gente precisa acabar com essa burocracia, isso está dentro do meu plano de governo, e mais do que isso, a gente precisa atrair investidores. De que forma que a gente vai atrair investidores se a gente não tem o que oferecer? A exemplo do que aconteceu, a Avan só se instalou aqui em Porto Velho porque ela teve incentivo. Ela teve incentivo tanto do município, através do ISS, como do Estado, através do ICMS. Então, é dessa forma, é incentivando. Existe um economista americano chamado Arthur Laffer. Esse Arthur Laffer, ele criou a teoria da curva de Laffer. Nessa teoria, ele fala o seguinte, às vezes é muito melhor você diminuir impostos e você estimular consumo. Assim a gente tem uma maior arrecadação. É isso que a gente prega. A gente defende desburocratizar, a gente defende diminuição de impostos para que as pessoas comecem a prosperar, comecem a empreender e gerar riqueza para a cidade. Candidato, os nossos distritos, isso não é segredo para ninguém, eles estão, não sei se abandonados, mas há uma defasagem muito grande no atendimento e há um descontentamento dos moradores dos distritos de Porto Velho. O senhor, para conseguir o voto lá nos distritos, tem que ir lá, olhar no olho do cidadão, apertar na mão dele. Com os recursos que o senhor tem, o senhor vai conseguir andar por todos esses distritos, já que nós estamos numa cidade do tamanho de um estado? O atual prefeito, ele quase não foi em distrito e foi eleito. O que eu preciso é falar a verdade. Não é estando lá presente, não é fazendo um sorriso de largato que eu vou conseguir voto. Eu vou conseguir voto mostrando para a população que eu tenho o melhor plano de governo. E mais do que isso, que eu tenho um plano de governo que cabe de fato no orçamento. E mais do que isso, e eu sei como fazer a captação de recursos. É muito fácil aqui você querer vender ilusão. Tem muita gente que está fazendo isso. Está vendendo o céu e vai entregar o inferno. A gente tem que ter cuidado. Eu sempre falo, tem muito lobo aí travestido de cordeirinho. Na hora que conseguir se eleger, se conseguir se eleger, aí você vai ver a máscara cair. Mas eu estou aqui, eu quero o embate, eu quero o debate para poder desmascarar. Eu vou desmascarar muita gente, pode ter certeza disso, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. A única candidatura independente, eu falo com muita propriedade, é Ricardo Frota. Tem gente aqui, minha candidatura é independente. Independente como? Cheio de cacique político, sendo apadrinhada por fulano, por ciclano. Aqui não tem apadrinhamento nenhum. O apadrinhamento aqui é zero. É mais difícil? É mais difícil, mas o povo está esperto. O povo quer novidade, o povo quer políticas eficazes, o povo quer sair dessa situação de abandono, não só nos 13 distritos que a gente tem, em Porto Velho. Então, vocês dos distritos que estão me assistindo, pode ter certeza, na minha gestão,
as políticas públicas vão acontecer, vai chegar na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Os distritos de Porto Velho, eles não têm independência financeira, não têm independência política, não adianta mentir dizendo que vão fazer uma lei para emancipar, porque não funciona assim, é mentira. Então, já que vocês não vão conseguir essa tão sonhada emancipação, vamos levar a política pública. Os distritos, é um braço de Porto Velho. O prefeito Ricardo Frota vai tratar vocês de igual forma, vai tratar os moradores de Porto Velho. Já que o senhor falou algumas vezes nos debates, só para informação da enorme audiência que estamos tendo agora, dia 28, um sábado, 20 horas, o debate aqui na SIC TV e um debate já marcado, confirmado e inegociável. Aliás, parabéns, né? Eu tenho que reconhecer o papel que vocês têm feito, desempenhando, fundamental. Isso sim é fortalecer a democracia. Isso sim é chamar, é mostrar para a população quem é quem. Não tem como a pessoa saber se eu sou bom ou não se não me conhecer. A gente precisa de espaço para debater ideias. Eu sempre falo, meu debate, o que eu quero é mostrar ideias, é mostrar propostas. Se eventualmente a gente tiver uma discussão acalorada, que é do meu perfil, eu não tenho um perfil de ficar sorrindo, mostrando os dentes, quando a gente sabe que o nosso cenário está caótico, mas tem gente que faz isso porque tem marqueteiro. O marqueteiro, o papel dele é fazer isso, é transformar um lobo em cordeirinho. Pronto. Então, tu já sabe que o marqueteiro, tem muito marqueteiro bom, parabéns. Mas comigo não tem marqueteiro, não. Aqui tem uma pessoa genuína, uma pessoa sincera, honesta, que não fica se fazendo, que jamais vai prometer aquilo que não pode cumprir. Candidato, o Porto Velho é uma capital de mais de 500 mil de habitantes, uma cidade problemática, com muitas deficiências, cuja saúde pública é mais ou menos como cavar um buraco na praia, né? Enche d'água, enche de areia, não resolve. Quais são os seus projetos, claramente, para a saúde pública e também se o senhor pretende construir o pronto-socorro municipal que nós não temos? Belíssima pergunta. Eu não podia falar de saúde pública sem antes falar do meu vice, né? Que é o doutor Valdemar. É um médico oftalmologista, uma pessoa absolutamente preparada e que eu não vou administrar Porto Velho sozinho. Eu vou administrar com o meu vice, ele vai ter o mesmo papel que o prefeito, porque é uma pessoa altamente capacitada e com uma equipe que será escolhida com critério técnico. Aliás, o único prefeito da história de Porto Velho que vai abrir um processo seletivo para preencher alguns cargos importantes comissionados. É o novo. A gente quer pessoas eficientes, a gente quer pessoas que vão, de fato, trabalhar para a população. Assim, a gente contribui e tem uma administração, uma prefeitura eficiente. Agora, saúde pública, o cenário que a gente vê é um caos, isso é inevitável, tanto em Porto Velho como nos distritos. Agora, quando a gente fala de saúde pública, a gente precisa alicerçar a nossa saúde pública em 4 pilares fundamentais. Acesso. A gente precisa dar acesso, universalizar o acesso para que chegue saúde para toda a população. A gente precisa trabalhar num segundo elemento, que é a prevenção. Prevenir sempre vai ser o melhor remédio. Fazer uma ampla cobertura vacinal, campanhas para evitar que as pessoas peguem doenças, enfim. A questão do diagnóstico. Se a gente não trabalhar no diagnóstico, se a gente não colocar pessoas especialistas, né, para poder identificar de forma precoce, e aí para chegar no 4º elemento, que é o tratamento adequado, a gente vai condenar a nossa população. O objetivo da saúde pública é salvar vidas. A gente tem um grande número em todo o Brasil de mais de 200 mil mortes por ano por causas evitáveis. São aquelas situações que, se você tiver um diagnóstico precoce, se tu tiver um tratamento adequado, você consegue evitar que a pessoa venha a óbito. Então, a gente tem essa preocupação. E mais do que isso, a gente contempla no nosso plano de governo a criação de um hospital municipal. Eu fui o primeiro a levantar essa bandeira. Infelizmente, aliás, eu posso mostrar nos vídeos bem antigos de entrevistas minhas. Muita gente está copiando o que eu falo. Eu peço que os candidatos tenham criatividade, façam um plano de governo decente, porque o meu foi feito ouvindo a população. Então, assim, se preparem, né? Se preparem. O Samuel ontem fugiu, né? Porque eu fiz uma pergunta que poderia ter caído para qualquer pessoa, e aí ele já veio me atacar e não respondeu. Se não está preparado, candidato, não se lance candidato a prefeito. Você tem que estar preparado. Qualquer pergunta que vocês fizerem para mim, vocês terão a resposta. Porque quem quer ser prefeito tem que saber o que está fazendo e tem que saber onde quer chegar. Então, nós iremos contemplar o hospital municipal e, mais do que isso,
Dentro do hospital municipal, a gente vai contemplar uma unidade traumatológica. O nosso trânsito é caótico, o nosso trânsito é perigoso, inseguro, não tem acessibilidade, não tem trafegabilidade. E aí leva com que a gente tenha um número de acidentes absurdo. Todo santo dia da entrada no João Paulo II, de 20 a 25 pessoas acidentadas. Se o município não fizer a sua parte, não adianta atribuir a culpa para o Estado. É fácil eu pegar aqui, não, a culpa é de fulano, é de ciclano. Não tenta esperar culpados, não. Faça a sua parte. A gente tem condição de melhorar a questão da saúde. Vamos construir o hospital municipal e dentro do hospital municipal uma unidade traumatológica para cuidar dos casos de leve e média complexidade. E para o João Paulo só vai casos de grave complexidade. A SIC TV, a Record News Rondônia e a Parecis FM está sabatinando o candidato Ricardo Frota do Novo. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já voltamos. E voltamos, agora aproveitando também para reabastecer com a Mina Linda. A gente está voltando com a sabatina com o candidato Ricardo Frota do Novo. Lembrando que além da transmissão na SIC TV e também na Rádio Parecis FM, a sabatina também está sendo apresentada e reapresentada pela Record News Rondônia, canal 31.1 às 11 da noite. E estará disponível também ainda em nosso canal do YouTube, @canal SIC TV. Aliás, contamos hoje com mais de 300 mil seguidores já no nosso canal. Muito bem, nesse bloco nós temos a pergunta de um dos candidatos concorrentes ao candidato Ricardo Frota. É preciso lembrar que temos apenas 4 perguntas, porque 2 já foram selecionadas e a candidata Mariana Carvalho não encaminhou a sua pergunta a que tinha direito. Então, o senhor pode escolher aí no seu pergunta, uma delas, está aí. Célio Lopes. Célio Lopes. Pergunta de Célio Lopes, por favor. No meu plano de governo, nós vamos levar a saúde para mais perto das pessoas. Hoje, o atendimento das UPAs está superlotado. E para isso, nós vamos descentralizar esse atendimento utilizando as unidades básicas de saúde já existentes no nosso município, ampliando o horário e levando o atendimento médico e pediátrico, fazendo com que o atendimento hoje, que é de portas fechadas, possa ser um atendimento de fato de portas abertas, que consistirá na ampliação do horário de 18 horas, passando para meia-noite. Nós também temos a previsão de um hospital municipal para cirurgias eletivas no nosso plano de governo. O problema de saúde em Porto Velho é um problema grave e um problema que enfrenta várias promessas de anos e anos e mandatos e mandatos. O senhor candidato, o que vai fazer para melhorar a saúde e como fazer? Já dei uma bela pincelada da saúde, né? Mas eu posso acrescentar algumas coisas. Por exemplo, segundo determinação do Ministério da Saúde, a cada 12 mil habitantes a gente precisa ter uma UBS. Porto Velho, para atingir essa mínima exigência, a gente precisa construir mais 6 UBSs. Então a gente vai distribuir, a gente vai fazer um mapeamento de toda a cidade, vai fazer um levantamento, qual a necessidade, a gente sabe, Porto Velho é uma capital com a maior extensão territorial, mas com uma baixa densidade demográfica. Então a gente vai ter que fazer um mapeamento na cidade, ver onde há necessidade para a gente construir essas 6 UBS que falta para atender a exigência mínima e mais do que isso, a gente vai fazer um levantamento, vai ter UBS que a gente vai conseguir transformar em UPA, para oferecer serviço de melhor qualidade, pronto-socorro. A gente pretende também colocar pediatra em tempo noturno, né? Período noturno, porque criança não escolhe horário para adoecer. Então, isso me dá uma visão muito
humanizada da saúde pública, porque quando a gente fala de saúde pública, a gente não fala só da questão das estruturas, que já são precárias. A gente está falando aqui que 55% dos médicos que se formam em Porto Velho, eles vão trabalhar fora porque são mal remunerados, não são valorizados. A gente vai valorizar não só o médico, enfermeiro, técnico em laboratório, técnico em enfermagem, todos os profissionais da saúde. E mais do que isso, da condição de trabalho, porque aí eles trabalham em condições desumanas. A sala de descanso desse profissional parece uma sala de presídio, sem o mínimo de condições. Condições insalubres, desumanas. Então, médico, todos os profissionais da saúde serão tratados com respeito. E eu falo isso com muita propriedade, né? Que eu tenho uma esposa que é médica, atuante, ela é aquela médica que trabalha de verdade. E tem um médico também que é meu vice, e tem um médico também na nossa nominata, que é candidato a vereador. Então, a gente tem um time que ajudou a construir esse plano de governo voltado à saúde pública. Então, na gestão de Ricardo Frota, número 30, não vai haver brincadeira. A gente vai evitar que as pessoas sofram esses malefícios. Iremos cuidar, mas cuidar de verdade. Levar políticas boas, levar políticas sérias, fazer uma economia, enxugar a máquina para que possa sobrar dinheiro para a gente implementar essas políticas que tanto a população precisa. Então, seriedade, compromisso com a saúde pública é a nossa bandeira e, mais uma vez, eu falo com propriedade porque eu uso. Eu não tenho plano de saúde, então o meu compromisso que eu fiz também é que não terei, passados 4 anos de prefeito, ou se eu for reeleito ou não, mas eu não vou fazer o uso de plano de saúde. Eu vou sentir como eu sinto na pele o que a maioria sente. Aí sim eu vou poder discutir, porque é muito fácil alguém chegar aqui, eu vou resolver o problema da saúde. Tu já passou por uma situação que precisou usar uma UBS, uma UPA, o Ana Adelaide, o João Paulo? Não. Então tu não sabe o que é a saúde pública. Então não fale que você vai resolver, porque conhecer Porto Velho de papel, todo mundo conhece. É fácil conhecer Porto Velho quando você está no escritório com ar-condicionado ligado. Eu não. Eu conheço Porto Velho porque eu morei em vários bairros de Porto Velho, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. Então eu conheço. Então pode ter certeza que meu compromisso com a saúde pública é enorme. E já quero aproveitar essa maravilhosa audiência para pedir para você me seguir no Instagram. A gente não tem tempo de TV, isso prejudica brutalmente a nossa campanha. Mas siga nas redes sociais, Ricardo Frota. Você vai lá poder acompanhar meus vídeos, minhas propostas e minhas ideias. Candidato, um dos grandes sofrimentos do portador de deficiência aqui em Porto Velho é a sua mobilidade pela falta de calçadas. Acreditem, não estou exagerando, não. É uma brutal falta de respeito com o portador de deficiência. Porto Velho não tem calçada. E aí? Tocou num ponto importantíssimo. Porto Velho não tem acessibilidade, mobilidade urbana não temos, o nosso trânsito está um caos. Eu tive recentemente, cerca de 6 meses, uma prima minha que ela se acidentou, teve um acidente de trânsito. Ela achava que estava trafegando na principal, porque as ruas daqui não são sinalizadas. E aí ela é professora, inclusive, da rede pública. E aí veio um carro, bateu nela, a perna dela já ficou lá no local. Então hoje ela é cadeirante, hoje ela sofre na pele o problema da acessibilidade. Então isso tudo contempla no nosso plano de governo. A gente não vai esquecer, a gente não vai deixar ninguém de fora do nosso plano de governo. A gente vai fazer uma educação inclusiva, a gente vai fazer creche. Tanto a gente precisa de creche. Primeiro prefeito da história de Porto Velho que vai criar creche em tempo integral. Quantas mães não gostariam de trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos? E se uma pessoa vier de fora para cuidar, ela vai cobrar, na maioria das vezes, o que ela ganharia trabalhando fora. Então, não compensa. Então, a gente vai criar em locais também estratégicos creches em tempo integral para facilitar a vida da mulher que é tão maltratada nesse município, haja vista que é a capital número 1 em feminicídio. Candidato, quando foi dada a largada para a campanha, o seu vice era o ex-vereador e empresário Jamil Zaglute. E logo depois, nos primeiros dias, houve a troca do vice. Como é que se deu a troca desse vice? E também, ele saiu do Novo, não mais faz parte do partido? Olha, o Jamil é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, grande respeito, uma pessoa íntegra, uma pessoa que já exerceu vários cargos, foi vereador, foi chefe da Casa Civil, foi diretor do Detran, tem uma bagagem enorme. Por essa razão, eu fiz o convite para ele. Mas o Jamil está
tendo alguns problemas pessoais, a esposa doente, e por essas questões ele resolveu não querer participar e não atrapalhar também a nossa campanha. E aí ele pediu para renunciar para poder cuidar dessas situações dele. E aí eu convidei o Dr. Valdemar, que é uma pessoa altamente capacitada, preparada, foi um dos fundadores do Partido Novo. Ele foi um dos primeiros a ter assinado a filiação pelo Partido Novo. Então, tem contribuído muito. Eu volto a dizer, a nossa campanha é uma campanha simples. Isso daí vocês podem perceber. Vocês não estão vendo a gente na propaganda eleitoral gratuita. Não temos tanto movimento, porque tudo requer dinheiro. Mas, mais uma vez, eu reforço. A nossa crença, eu acredito piamente na força do povo. Eles acreditam na força do dinheiro. Eu escolhi o povo. Eles acreditam num arco de aliança com políticos, que os políticos precisam fatiar a prefeitura, dividir. Não é isso. Eu prego que a prefeitura seja dividida para a população, beneficiar o povo. Então, essa é a diferença e, graças a Deus, eu tenho um vice que tem somado muito com a gente. Candidato, há uma revoada de prefeitos todos os anos a Brasília, desesperados para conseguir alguma graninha, algum dinheirinho. São prefeitos de todos os partidos, mas, obviamente, os que são de oposição, imagino que tenham mais dificuldades. O senhor é de um partido que é absolutamente contra oposição ao atual governo. Se o senhor for prefeito, como é que o senhor vai administrar isso, candidato? O meu partido, se você pegar todas as pautas, todas as votações, teve votação que ele foi favorável ao governo. Então, essa é a diferença. Aquilo que é bom para o povo, a gente vota. Aquilo que a gente não acredita, que a gente acredita que vai piorar a vida do cidadão brasileiro, a gente vota contra. Então, a oposição, ela é necessária. É a oposição que faz a gente ter essa pluralidade de ideias. É importante, porque isso é democracia. Pensar diferente é democracia. Agora, o bem comum, ele tem que estar sempre acima de tudo, acima da vaidade. Pensar no coletivo tem que ser muito mais importante e prioritário do que pensar individualmente. Eu, sendo prefeito de Porto Velho, a minha bandeira partidária, o meu espectro político tem que ficar para mim. A partir daquele momento, o meu trabalho é para toda a totalidade. Independente de quem votou fulano ou ciclano, não interessa. Eu tenho que trabalhar para todos. É assim a gente prega, é assim que a gente vai trabalhar. Eu vou ser muito bem articulado, tanto com o governo do Estado, se for preciso ir no governo federal, eu vou. Porque o meu objetivo é melhorar a condição de vida da população, é melhorar a qualidade de vida. Haja vista que o nosso IDH é o pior também de todas as capitais brasileiras. Qual é o seu relacionamento com o governador do estado? Olha, não tenho proximidade, conheço vários secretários da gestão atual, que me receberam super bem, Coronel Jefferson, várias pessoas que trabalham para o governador e que eu tenho um bom relacionamento. Não tenho nada contra o governador, pelo contrário, ele é de direita e eu também sou de direita. Então, a probabilidade de eu conseguir fazer uma parceria com o governo do estado vai ser muito grande, porque o nosso partido, ele converge, ele não diverge. Então, isso facilita o diálogo. Candidato, no seu plano de governo, nós temos aqui explicitado que o senhor vai se preocupar com a questão da segurança pública, mesmo não sendo algo efetivamente da responsabilidade da prefeitura, mas o cidadão mora na cidade e o senhor também é o responsável por isso, ou seja, o prefeito também pode ajudar muito nisso. Agora, está dito aqui, ampliar o apoio aos profissionais da Guarda Municipal. Porto Velho não tem Guarda Municipal ainda. É porque a gente defende primeiro a criação. A gente defende a criação da Guarda Municipal. Aliás, isso é uma lei, que já existe uma lei federal que está tramitando no Congresso, que foi aprovada, que foi discutida em 2022, que ela obriga todos os municípios com mais de 50 mil habitantes a implantarem a Guarda Municipal. Como é que funcionará a sua Guarda Municipal? A Guarda Municipal, antes de implantar a Guarda Municipal, está no meu plano de governo, inclusive, que a gente vai fazer um convênio com a Polícia Militar, porque a Guarda Municipal não é algo imediato. É algo que você vai planejar, precisa da aprovação da Câmara dos Vereadores e depois da aprovação você precisa abrir concurso público. E dinheiro também, né? E dinheiro. E ver de onde vai sair onde vai ser a fonte de recurso. Então, tudo isso é planejamento. Mas a gente contempla no nosso plano de governo de forma urgente
para minimizar os impactos da insegurança que a gente está vivendo, de fazer um convênio, como é aplicado em várias localidades, vários municípios, que é conhecido como bico legal, que é o trabalho voluntário remunerado do policial militar, tanto da ativa como da reserva, como da polícia penal. O que acontece? Com esse trabalho, com esse convênio, o município vai comprar a folga do policial militar. Com isso, para nós, é muito mais interessante, porque a gente não vai se preocupar em ter que armar, em ter que gastar dinheiro, que é muito dinheiro, com essa parte, essa estrutura. A gente não vai precisar gastar com isso. A gente vai contratar, a gente vai pagar um percentual, vai comprar a folga dos policiais e eles vão atuar em lugares estratégicos. Teremos um mapeamento, dentro desse mapa, a gente vai pontuar o calor, o mapa do calor do crime, que é aqueles pontos vermelhos onde há maior incidência de criminalidade, de furto, de roubo, enfim, através das ocorrências policiais. Fazendo esse mapeamento, a gente vai saber exatamente onde ocorre maior incidência do crime e aí a gente vai colocar essas pessoas comprando a folga para poder fazer o patrulhamento nessas áreas. E a Guarda Municipal, que a gente contempla também no nosso plano de governo, iremos criar, porque logo, logo vai ser uma obrigatoriedade. Se eles fizerem uma lei para que haja uma obrigatoriedade numa população acima de 50 mil, Porto Velho é acima de 500 mil. Já é uma necessidade. Existe em Ariquemes, por exemplo, que é nosso vizinho, já tem lá. Por que não vai ter aqui? A gente precisa combater a criminalidade. Aliás, os policiais militares, que tem todo o meu respeito, tem um irmão sargento, tem um coordenador da nossa campanha que é coronel da Polícia Militar, tem um primo também que é sargento, tem um outro primo que é tenente. Então eu tenho um bom relacionamento com a polícia, essas pessoas eu vou valorizar no meu plano de governo. E aquele terreno que tem lá do lado da Coca-Cola, que está com aquele imbróglio lá, vocês sabem do que eu estou falando, policial militar, que pagaram uma empresa, a empresa saiu, ficaram com o dinheiro de vocês e não fizeram infraestrutura, o município vai fazer, porque aquele terreno foi doado pelo município. Agora a gente vai entregar infraestrutura para que vocês possam fazer suas casas e morar num ambiente mais seguro. A criminalidade está crescendo, a gente não pode deixar os nossos guerreiros. Aliás, a Polícia Militar, a Polícia Militar do Estado de Rondônia, ela está entre as 3 polícias com o menor número de corrupção. Ou seja, a gente tem uma polícia honesta, uma polícia que trabalha, que defende a população e que é pessimamente valorizada. Então, o município vai ajudar vocês, vai colocar infraestrutura e mais do que isso, aquelas pessoas que não foram contempladas, nós também vamos fazer a doação de um terreno para que vocês possam também construir suas casas e a gente também vai fazer infraestrutura. Esse é um compromisso que eu tenho com as pessoas que contribuem muito, que arriscam a sua vida para poder levar segurança para a população. Candidato, reclamações constantes do cidadão com relação à saúde pública é a ausência do profissional médico no local de trabalho. Como o senhor pretende resolver isso? Como eu falei, aqui em Porto Velho a gente tem um percentual de 55% que se formam e vão trabalhar fora. Não tem, a matemática não fecha. Quando o município paga menos de que 10 mil reais para os profissionais da saúde, e muitas vezes ele paga acima disso, beirando aí os 15 mil, se colocar material, se colocar combustível, se colocar logística, chega próximo disso, e aí ele termina a faculdade e vai ganhar 8, 9 mil reais. Essa matemática não fecha. Então eles vão trabalhar em outras localidades que eles ganham muito mais do que o dobro e tem melhores condições. Então, o que o município precisa fazer é valorizar os profissionais. Ah, mas de onde vai tirar dinheiro? Tem fontes. É o maior erro. Aliás, eu faço um desafio para os meus adversários. Quando você for falar das suas ideias, fale de onde você vai tirar o recurso. Porque é fácil falar que vai criar isso, que vai criar aquilo, e o dinheiro vai vir de onde? A gente sabe que o município ele não se autossustenta. Poucos municípios do Brasil têm independência financeira e não está muito longe de ser Porto Velho. Então, por mais que a gente tenha um orçamento generoso, a maior parte desse orçamento é comprometido com pagamento de folha. Então, a gente tem várias formas de captação de recursos. Nós iremos utilizar. A gente tem a arrecadação do IPVA. IPVA 50% fica em Porto Velho, dos emplacamentos que são feitos aqui. ITR, que é o imposto federal. Todos os impostos, todos os imóveis que são
estão aqui na circunscrição de Porto Velho, também 50% fica para cá. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, uma boa parte, aliás, esse é um repasse constitucional que vem do Imposto de Renda e do IPI, Imposto de Produtos Industrializados. A gente tem várias formas, temos emendas estaduais, temos emendas do governo federal, do Congresso, da bancada federal, emenda de bancada, emenda impositiva, emenda de comissão, emenda de relatoria. É tanto dinheiro, o que está precisando? Está precisando de alguém que entenda, que não chegue aqui para falar bravata e falar mentira. Está faltando alguém que tenha uma equipe técnica, que contempla no meu plano de governo, para fazer a captação de recursos por vários segmentos. A gente vai fazer captação de recursos para o esporte, para a cultura, para o idoso. A gente só tem um CCI em Porto Velho, Centro de Convivência do Idoso. Se for comparado ao nosso vizinho Rio Branco, lá tem 4. O que está faltando? Por que a gente não quer cuidar dos nossos idosos? Garantir o futuro dele, garantir qualidade de vida para eles, é garantir a nossa lá do futuro. Então eu quero envelhecer numa cidade que dá espaço, que dá qualidade de vida para nós. Então a gente vai cuidar, usar essas leis, que são leis que nunca foram utilizadas aqui em Porto Velho. Por exemplo, lei de incentivo ao esporte. A gente tem a possibilidade de, através dessa lei, captar mais de 30 milhões por ano. Nunca foi utilizada em Porto Velho. Lei de incentivo à cultura também nunca foi utilizada. Lei de incentivo ao fundo do idoso também nunca foi utilizada em Porto Velho. Lei de incentivo à infância e adolescência também nunca foi utilizada em Porto Velho, na história de Porto Velho. Lei de incentivo ao turismo também nunca foi utilizada. O que está faltando? O governo federal está lá. Os ministérios, eles existem, não é à toa. A fonte de recurso está lá no governo federal. É dali que sai o verdadeiro dinheiro, o cofre está lá no governo federal. Então, eles estão ali para subsidiar os estados e os municípios. Se você tiver projeto, você consegue angariar e fazer a captação de recursos. Candidato, uma das maneiras que os executivos encontram ou são as emendas, que são distribuídas generosamente aos vereadores, ou cargos. Como é que o senhor pretende ter uma boa convivência com a Câmara, com cargos, com emendas? A primeira coisa que eu sempre deixo claro, muita gente já me fez essa pergunta, de que forma que tu vai ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal? Eu falei, simples, fazendo aquilo que é de interesse do coletivo. Na medida que eu entro com uma proposta de lei, o Executivo pode propor leis, na medida que eu entro, que eu peço aprovação, peço apoio, se é algo que visa beneficiar a população, por qual razão que eles vão votar contra? Se eles fizerem isso, eles vão estar prejudicando a própria população que os elegeram. Então, a nossa política, a nossa dinâmica é do diálogo. Ah, mas ele quer cargo. Não tem problema nenhum. A gente está falando aí de 1.500 e poucos cargos comissionados. Só tem um critério, que é o que o Novo não abre mão. Ah, você quer indicar uma pessoa? Mande o currículo dela junto. Porque a gente não vai colocar pessoas ineficientes para atrasar o serviço público. Pelo contrário. E controlando o ponto. E controlando. Não, depende, né? Acho que tem situações que o que a gente defende é a eficiência. Não, o que eu quero dizer, porque se ela não bater o ponto... não, tem que trabalhar. Exatamente, isso. Tem que trabalhar. A gente vai exigir, não é a gente que vai chegar lá para querer receber, não. Todas as pessoas que irão trabalhar na prefeitura, eles irão cumprir, eles vão trabalhar de verdade. Então, se o vereador, não, manda para cá, porque eu falei e reassumo meu compromisso. O único prefeito da história de Porto Velho que vai abrir um processo seletivo para ocupar cargos comissionados estratégicos. Então a gente vai pegar currículo. Não tem sentido nenhum eu deixar de nomear uma pessoa que é técnica, que tem capacidade, para pegar um parente de um vereador ou um amigo de um vereador. Não tem sentido nenhum. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa tratar a coisa pública com responsabilidade para a gente não atrasar ainda mais a nossa cidade. Candidato, nós estamos chegando ao final do programa e a nossa sabatina no final sempre pede para que o entrevistado, o sabatinado, defina os outros candidatos com uma palavra só. Começando por Célio Lopes, do PDT. Célio Lopes, esforçado. Benedito Alves, Solidariedade. Benedito, cara simples, eu acho um cara simples, humilde. Elma Tourinho, do MDB. Eu definiria ela como da extrema soberba. Léo Moraes, do Podemos.
Léo Moraes, combativo. Mariana Carvalho, do União Brasil. Clientelista. Samuel Costa, do Rede. Mentiroso, quanto mais. Tudo bem. Chegamos aqui ao final. As suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, primeiramente, esse bate-papo. Isso é muito importante para a democracia. É isso que eu quero. Eu quero ser chamado, eu não quero ser escondido, eu quero participar de debate. E mais ainda, você que nos acompanhou, nossos recursos são parcos, a nossa campanha é limpa, é uma campanha honesta. Eu preciso que vocês nos ajudem a nos dar a possibilidade de ir para o segundo turno. A gente quer discutir ideias, eu quero mostrar para toda a população que eu tenho o melhor plano de governo, plano exequível. Tudo que está no nosso plano a gente vai conseguir fazer para você. Então acredite, venha para o novo. Confie nesse número 30 aqui, que é o número da mudança. Eu não sou político profissional, é a primeira vez, mas é a primeira vez que alguém vem com coragem. Coragem de falar aquilo que eles estão escondendo. Coragem de falar aquilo que muitas pessoas estão achando que é independente. A independência é aqui. Eu escolhi, meu arco de aliança foi com Deus e foi com o povo. E nos siga nas redes sociais, isso é muito importante. Conheça Ricardo Frota. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado, candidato, pela sua presença. Chegamos ao fim de mais uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais as propostas e ideias do candidato Ricardo Frota, do Partido Novo. Lembramos que, caso você tenha perdido alguma parte da entrevista, a sabatina será reapresentada pela Record News Rondônia, canal 31.1, às 11 horas da noite. E já está, inclusive agora, disponível em nosso canal do YouTube, @canal SIC TV. Agradecemos ao candidato pela participação e a você, telespectador, pela, com certeza, enorme audiência que mais uma vez nos deu. Conforme o sorteio, amanhã nosso sabatinado será o doutor Benedito Alves, do Partido Solidariedade. Fique agora com o Jornal da Record. E na sequência, eu estou de volta com o SIC News. Até lá! Sabatina na SIC TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero, pelo futuro da indústria.